Bom galera, tudo bem? Meu nome é Henrique. Hoje a gente vai ver a aula 102.1. Ela fala do dimensionamento de partições e discos, tá? No Linux é possível criar várias partições para atender várias necessidades específicas, né? Porque assim, servidor, vamos supor, Samba e um servidor de banco de dados não tem a mesma demanda, não tem as mesmas necessidades, né? Não tem as mesmas arquiteturas, né? E então com o Linux é possível criar partições e configurá-las da melhor forma possível, né, para se adaptar da melhor forma no seu projeto, entendeu? Para fazer isso a gente usa os pontos de montagem. O ponto de montagem nada mais é o cara que vai fazer a relação entre o disco, né, o disco físico, com o diretório, né, que seria a pasta do computador. Tu diz que essa pasta aqui vai usar aquele disco lá, entendeu? Então ela faz essa ligação, né? Quando tu instala o Linux, qualquer distribuição Linux, da forma mais básica, né, o padrãozinho ali, o sistema praticamente cria somente duas partições, tá? Que é o barra, que é onde vai conter todas as informações do sistema, entendeu? E o swap, né, que é a memória em disco, né, que é uma forma de, caso falte memória RAM, o computador não trave, né? Ele começa a usar esse espaço que tu separa do swap para usar como memória até desafogar a memória, né? Então isso previne para travamentos. E algumas distribuições, não são todas, criam um barra home, né? Que o barra home é onde ficam os arquivos do usuário, né? Então seriam essas três partições quando tu instala da forma básica. Mas dependendo da finalidade do teu servidor, né, isso não é o suficiente, né? Então é bom saber criar as partições conforme nossa demanda, né, nossa necessidade, né? Então, assim, algumas partições que é possível fazer o particionamento seria o /var, tá? Que é onde ficam armazenados os logs do sistema, logs de serviços, informações de impressão, banco de dados e tudo mais. O /temp, que é o diretório de arquivos temporários, né? O /temp é interessante a gente deixar separado se a aplicação cria muito arquivo temporário. Porque se o disco tiver, se o sistema inteiro tiver numa partição só, e tua aplicação criar muitos arquivos temporários, pode acontecer dela encher o disco e acabar travando, né? Tu tendo uma partição só para isso, isso diminui bastante. Pelo menos não vai travar. Talvez enche o disco e pare a aplicação. Mas travar em si o computador não travaria, entendeu? O /home, como eu já falei, né, que é as informações do usuário. O boot, que é o diretório de sistema, onde é armazenado o kernel e as configurações do bootloader, né, o Groove ou o Lilo. E o /usr, que é o diretório focado para armazenamento de programas, código-fonte, documentação, entendeu? Então esses praticamente são os principais. O opt também é um diretório que tu pode particionar, só que também não são todos, né? Alguns arquivos, alguns diretórios, como o /etc, /sbin, /bin, /dev, o /proc e o /sys, eles não podem ser particionados, porque o sistema depende de alguns arquivos dentro desses diretórios para conseguir inicializar, né? Principalmente o /etc, né? Que o /etc ele inicializa e logo depois que ele inicializa, ele lê o arquivo fstab para saber aonde estão os pontos de montagem, né? Quais são os pontos de montagem. O fstab fica dentro do etc. Então, se o etc for um ponto de montagem, ele não vai localizar esse arquivo, entendeu? Então, ele já vai travar ali e já não vai inicializar. Então, esses principalmente etc, sbin, bin, dev, sys, proc, né, são caras que não podem ser particionados, né, porque senão vai te dar problema até de desempenho. Bom, galera, e agora eu vou mostrar para vocês como que monta os LVMs, né, que é os volumes lógicos no Linux. A grande vantagem de usar esse modo de particionamento, né, de montagem de disco,
é a questão de facilidade na manutenção, né? Tu consegue expandir facilmente teu disco, diminuir facilmente, né? Juntar 2, 3 discos ali e deixar como se fosse numa partição só, né? E então ele é bem interessante, né? Para realmente manutenção e para facilidade, para aumento de desempenho e tudo mais. Então é isso que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Já tô com a minha máquina virtual ligada, né? Vamos vir aqui. Deixa eu abrir o terminal. Beleza, abri o terminal. Dá um df-h. Vou abrir também aqui o disco. Ó, podem ver que eu tô aqui, a configuração atual que eu estou usando na máquina é a seguinte, né? Vocês podem ver que o barra ele tem 10 GB, né? Que é esse root aqui, né? Dev Fedora root. O swap eu estou usando 2 GB de swap, né? Eu tinha feito no início da minha instalação aqui dessa máquina virtual, eu tinha deixado 30 para o home, né? E 46 para o var, já para depois mexer nesses caras, né? Então depois eu até vou mostrar para vocês. Eu comentei, né, tanto o home quanto o var. Eu comentei aqui com o Cerquilha, o jogo da velha, a montagem dessas duas partições, mas está aqui, né? Então eu tenho esses dois discos aqui, que é possível eu montar eles, né? Eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu criar aqui mkdir mkdir HD1 monte dev barra fedora barra home no HD1. mkfs.vfat, que eu tenho que formatar o disco para funcionar. Dev fedora home. Beleza, agora vai funcionar. Ó, beleza, já funcionou. Se eu der um df-h, ele já vai aparecer aqui, ó. Os 28 GB dessa expansão aqui está no barra HD1, né? Então eu consigo montar essas duas unidades, né? Esse modo seria o modo padrão, né, básico de particionamento, né? O que eu vou ensinar para vocês é o LVM, que tem todas aquelas facilidades que eu já comentei. Então deixa eu dar um monte nesse cara. Um monte barra HD1. Ó, já sumiu, né? Já não está mais aparecendo aqui para mim o barra HD1, né? Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que criar o PV, que é o Physical Volume, né? Volume físico. Então aqui PV Create e daí eu aponto para os caras. Dev Fedora Home. Ele pergunta se eu quero fazer. Ele pergunta de novo. Como ele estava formatado. Daí aparece aqui, ó, Successful Physical Volume, Successful Created, né? Faço a mesma coisa com o var, né? Daí já aceitou aqui também, já deu certo, né? Então eu já criei dois volumes físicos, né, com o home e o var, né, as minhas partições antigas home e var. Agora eu tenho que criar um gvcreate, né, que é o group volume, né, o volume de grupo de volume, né. E daí nesse cara aqui eu dou um nome, né, para o meu grupo. No caso aqui eu vou colocar meu disco, tá? gvcreate meu disco usando gvcreate
create meu disco usando dev fedora barra home e dev fedora barra var. Volume group criado. Aí agora eu preciso ativar esse VG com o comando VG change -AY meu disco. Né? Ó, diz aqui, né, o volume disco 0 foi criado em meu disco, né, e ativado. E agora, né, que é o mais interessante disso tudo, eu crio o meu volume, né, lvcreate. -L, o -L é para apontar, porque assim, eu posso tanto informar por codes, né, por blocos, como por mega, né? Então, L maiúsculo ele informa por mega, né? Eu quero criar um volume e eu informo a quantidade de mega. Então, daí aqui eu vou colocar 60 GB, né? Em torno de 60 GB, 60 mil, eu coloco aqui então, do meu disco. Né? Então eu coloco um lvcreate -L maiúsculo para informar em mega, né? A quantidade de mega e do disco que eu quero criar, né? Da onde que eu vou tirar esses 60 GB. Né? Então eu informo que é do meu disco, né? Que é o cara do VGCreate que eu tinha criado aqui antes. Né? Então ok, ele só pede para confirmar. Ó, até deixei ele aqui atrás já para isso. Pode ver que aqui agora criou um disco de 63, né? Pode ver que ele juntou, né, os dois aqui e criou um de 63, entendeu? Então essa é a grande vantagem, né? Eu posso pegar dois discos de 1 tera e criar um particionamento só de 2 teras para aplicação, para o banco de dados, para backup, enfim. Então essa é a grande facilidade, né? Então, beleza, meu disco está criado já, então eu consigo já trabalhar com ele. Né? Caso eu precise montar, né, eu só formato para o formato que eu quiser, XT3, XT4, FAT, enfim, e depois monto e posso usar normalmente. Mas podem ver aqui, né, 30 mais 46 dá 76 GB. Eu tenho em torno ali de uns 13 GB ainda para liberar de espaço para esse cara. Né? Como que eu faço isso? Bom, vamos dar uma limpada aqui. Opa. Beleza? Bom, para eu expandir um volume, né, eu vou no volume expand. Então eu dou um "-L", de novo, para informar em mega, mais a quantidade que eu quero, né, mais 10 GB no caso aqui, né, e qual que é o volume que eu vou querer aumentar. Né? Então eu pego aqui o dev, né, como está aqui, né, dev meu disco barra lvol0, né? Então dev meu disco lvol0, dou o comando aqui, pode ver que ele já aumentou para 73. Então é muito simples tu conseguir expandir esse disco, né? Eu podia, em vez de ter feito todo o trabalho antes, né, eu podia aqui agora adicionar mais um disco, criar de novo lá o PV Create, o GV Create, o LV Create, né, e depois só aumentar, né, o volume ali do LVOL0. Então isso facilita muito na hora da manutenção. E daí agora, para eu conseguir usar esse disco, eu só formato ele, mksf.vfat e o diretório dev meu disco. E formatei. Pode ver agora que ele já... Opa, ainda não. Eu preciso montar ele agora, né, obviamente. Então, dev meu disco barra HD. E daí sim, ó, pode ver que ele já aparece aqui, né? Uma partição, né, desse meu cara aqui que eu criei no barra HD. Então daí aqui, a partir daqui eu já consigo usar completamente. Ali eu já consigo apontar um banco de dados, um sistema de backup, enfim, N coisas. Né? Então seria isso, tá pessoal? A gente viu ali o principal é o LVM mesmo, né?
a questão ali de aumentar, diminuir, de usar dois discos, né, ou duas partições, né, para um volume só, né? E seria isso aí. Se gostaram, deixe seu like aí, compartilha, manda pra galera que está querendo aprender um pouco mais de Linux também. E é isso aí, muito obrigado. Valeu!